Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino e eu estou aqui mais uma vez para falarmos de uma leitura de um livro que eu fiz recentemente, não é de IMAX. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro The Phoenix Project. E aí, se você não o conhece, é um livro sobre TI, DevOps e auxiliar o negócio a vencer, do Gene King, Kevin Burr e George Spafford. Então vamos lá, vamos falar rapidinho sobre esse livro, né? Como que eu conheci esse livro? Em 2023, eu tive um chefe muito legal, ele me apresentou o livro The Goal, do Goldratt, né? Eliyahu Goldratt. E aí nesse livro você tem uma novelinha que fala um pouco sobre a vida de um gestor de planta, um gestor de chão de fábrica. Nessa fábrica eles estão enfrentando alguns problemas de produtividade, eles sempre entregam produtos com atraso ou, enfim, com problemas. A companhia como um todo também está enfrentando um problema de performance, né? E aí ele conhece ali um guru e esse guru vai mentorando ele, né? Esse guru, acho que é ex-professor dele na universidade ou no MBA. E aí esse cara é de Israel, que é basicamente a personificação do autor, né? O Goldratt, ele meio que se coloca na história ali, ensinando o personagem principal a corrigir as disfuncionalidades da organização que ele trabalha e da fábrica que ele trabalha, né? Aí eu achei bem legal esse livro, foi o meu primeiro contato com a teoria das restrições. E eu fiquei pensando depois, será que tem alguma coisa similar? Será que tem outros livros que sejam semelhantes, né? Daí, na época, eu procurei no Reddit, uma rede social de discussão, para ver se alguém já estava falando desse livro. Eu encontrei uma discussão sobre esse tema e aí encontrei essa indicação desse livro. Só que eu só consegui ler recentemente, agora, no finalzinho de 2025, terminei esse mês, janeiro de 2026. Inclusive, feliz ano novo para você, né? Quem são esses autores? Bom, o Gene King é um pesquisador da área de tecnologia, ele pesquisa em empresas de alta performance. O Kevin Burr é fundador de um instituto de pesquisa independente que fornece informações para tomada de decisão, para gestores no caso, né? E o George Spafford era ou é diretor de pesquisas da Gartner, que é tipo uma empresa também que faz pesquisa de tecnologia, né, de ferramenta, enfim. Você já deve ter visto algum chart deles, algum gráfico deles falando de produtos diferentes. E aí, sabendo que você tem esses três autores, quem eles são, o que eles estudam e quais são as organizações para as quais eles trabalham, você já consegue ver que, na verdade, o que eles estão fazendo é basicamente um panfleto para empurrar uma agenda. Eles têm um objetivo ali na hora que eles estão escrevendo essa novelinha, né? E fica muito claro, óbvio, tá escrito no subtítulo do livro, né? E aí, o que vai acontecer, né? Conforme eu fui lendo The Phoenix Project, eu percebi que ele não é só semelhante, ele é meio que uma cópia, assim. Tipo, para não falar uma cópia, ele é uma grande homenagem, né? Porque ele se aproveita muito das estruturas do The Goal. Tipo, a gente tem um protagonista que é o Bill, ele vai ser promovido a vice-presidente de TI e isso vai acontecer porque as pessoas que estavam antes dele abandonam o cargo e o chefe dele, que é o Steve, decide chamar ele, convidar ele para fazer isso e influencia ele para que ele aceite eventualmente, né? E aí o Steve escolhe o Bill porque os dois têm um histórico militar, né? Ambos serviram o exército dos Estados Unidos, né? Aí a empresa, no caso, é a Parts Unlimited. Ela é uma empresa disfuncional, tem uma porrada de problemas, eles não sabem os projetos que eles estão desenvolvendo, eles não conseguem fazer com que tecnologia de informação entregue valor, né, para a empresa. E aí eles têm um outro projeto, que é o projeto Phoenix, que todo mundo acredita ser super importante e que vai ser a virada de chave, vai fazer com que a companhia seja salva, né? E o que vai acontecer? O Bill vai encontrar um guru também, igual no The Goal, e esse guru também é ex-militar, ele se chama Eric,
e vai ensinando lições para ele ao longo do livro, né? De novo, né? Acho que eu não cheguei a comentar, mas no The Goal, o personagem principal ele tem alguns desafios na corporação que ele trabalha que vão tomando a vida pessoal dele. Então, tipo, quanto mais disfuncional é o processo de trabalho dele, quanto mais disfuncional tá a organização, menos funcional é a vida pessoal dele. E isso vai acontecer em menor escala, tipo, um pouquinho mais tranquilo, assim, dentro do The Phoenix Project também. Então, tipo, o Bill, pô, ele vai vendo que a empresa dele tá tendo problemas e tal, isso vai afetando a vida pessoal. Ele vai lá e, tipo, tem um problema com a esposa, não consegue levar o filho na escola, enfim. Então, tipo, o trabalho desorganizado desorganiza a própria vida, né? E aí fica muito mais claro que, tipo, é uma homenagem de fato quando eles vão visitar uma fábrica, eles, no caso, o Eric e o Bill, e o Eric começa a falar para ele do livro The Goal. Tipo, tá lá dentro, assim, ele fala do Eliyahu Goldratt, né? E aí você, tipo assim, você, na cara você fala, porra, então tá bom, não é uma cópia, é só tipo uma baita homenagem. Enfim, interprete da maneira que você quiser, né? E aí, justamente nessa parte da fábrica, o Eric dá uma lição pro Bill que é, tipo, muito interessante. Para mim foi uma coisa que me marcou bastante. E se você me permitir, eu vou ler esse trecho traduzindo ele, assim, da minha maneira, né? Mas basicamente o Eric fala o seguinte, abre aspas, se você pensa que operações de TI não possuem nada a aprender com operações de plantas de fábrica, você está completamente errado. O trabalho de um VP de TI é garantir o rápido, previsível e ininterrupto fluxo de trabalho planejado que entrega valor para o negócio, minimizando o impacto da disrupção de trabalho não planejado para que você consiga prover um serviço seguro, consistente de TI, de tecnologia da informação, né? Então, pensando lá numa fábrica, pô, a fábrica, se você nunca foi visitar uma fábrica, alguma coisa do gênero, ela geralmente tem um fluxo de trabalho, né? Então você precisa processar as peças num lugar, aí vai ter vários pontos de contato na qual essas peças são processadas, e aí tem uma margenzinha de erro, mas você precisa garantir que o processo seja consistente, né? Você precisa garantir que as peças cheguem em seus pontos de contato de forma que elas consigam ser trabalhadas no ponto de contato que elas chegaram, né? E da mesma maneira, você precisa garantir dentro de TI os diferentes passos do desenvolvimento ali de um produto tecnológico sejam consistentes, eles funcionem de maneira que uma parte dependa da outra, mas quando a parte dependente recebe o trabalho ali, esse é um trabalho tipo, que faz sentido, né? Que dá para você trabalhar efetivamente e que não precise de retrabalho. Por quê? Porque se precisa de retrabalho, é uma coisa que não foi planejada e aí você vai ter uma disrupção do fluxo, tanto de TI quanto na fábrica, né? Tipo, chegou a peça lá fodida e você vê que não consegue trabalhar ali, a peça vai ter que voltar. Ela vai, tipo, do processo que é contínuo, ela volta, vira retrabalho, não é trabalho planejado, você começa a ter muitos problemas ali no seu fluxo, né? Na sua fábrica e dentro do seu time, né? O livro, no caso, né, ele vai mostrando esse processo, assim, essa aplicação das lições da meta e também o que eles, The Goal, no caso, e também o que o guru vai ensinando ali, e aí o guru está ensinando coisas que esses três autores meio que pesquisaram e encontraram em empresas de alta performance, né? Por exemplo, tem uma parte lá que é muito clara que a empresa não sabe quais são as tarefas, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos. Existe tipo uma alienação, né? Cada um dos times está ali desenvolvendo alguma coisa, mas não sabem exatamente o que. E aí o Bill conta com o time dele para construir um processo
para dar visibilidade do que está acontecendo. Porque se eles têm visibilidade das coisas que estão acontecendo, eles conseguem planejar melhor as entregas, né? Então, pô, o time A está fazendo uma rotina que é alheia ao projeto Fênix. Mas por que ele está fazendo isso? Então eles precisam entender essas coisas por trás, né? E aí chega um ponto que eles descobrem que tem um desenvolvedor que é muito experiente e ele é meio que vital para basicamente todas as funções da companhia. Tipo, qualquer coisa que precisa acontecer, qualquer coisa que precisa ser feita, acaba passando pelo Brent. E aí ele se torna uma restrição. Ele se torna um gargalo. O que vai acontecer? Eles descobrem que, pelo menos ali dentro da teoria das restrições, de maneira muito grosseira, eles descobrem que o Brent representa uma porção de problemas. Porque, primeiro, qualquer coisa que você tentar melhorar antes do Brent só vai fazer com que mais trabalho chegue para o Brent. E qualquer coisa que você melhora depois do Brent, em termos de processo, só faz com que os times que ficam depois do Brent fiquem mais ociosos, né? Eles fiquem mais à toa. Então, o que eles precisam fazer no final das contas? Eles têm que mapear quais são os contatos que são feitos com o Brent, entender quais são ali as pessoas que demandam a força de trabalho do Brent, porque ele não pode ser separado do que ele está fazendo, porque está super focado no Phoenix Project. Mas aí, enfim, tem essas interrupções, né, que não são planejadas. E aí algumas coisas que faziam com que o Brent tivesse uma performance ruim ali é o fato das tarefas que chegavam para ele não serem bem refinadas, né? Às vezes uma coisa que, tipo, alguém falava para ele, você precisa só subir o ambiente de desenvolvimento. Na cabeça do Brent eram 15 minutos, mas quando ele pegava a tarefa ali para fazer efetivamente, ele entendia que era algo muito mais complexo e acabava levando, sei lá, 1 hora e meia, né? E aí, essas são apenas algumas das coisinhas que eles relatam, né? Que eles, tipo, mostram que podem acontecer dentro de uma organização. Tipo, se você não tem ali tudo bem planejado, se você não sabe por que uma tarefa está sendo executada, o tipo de trabalho que existe ali, você pode ter uma porção de interrupções que vão levar ao retrabalho, ao trabalho não planejado, né? Então você precisa ter visibilidade das coisas. E aí depois eu até fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão dos gargalos, né? Que tipo, não adiantava só resolver... Isso acontece no livro, né? Não adianta só resolver o problema no Brent, porque você precisa mexer em todas as outras coisas. Às vezes você resolve o Brent ali, mas acaba surgindo algum outro problema em algum outro ponto dentro do fluxo de desenvolvimento do produto, né? Por exemplo, assim, pensando alto, você está lá na sua organização, aí o teu chefe fala que o problema maior é que o código escrito está levando muito tempo para ser produzido. Tá, aí aumentam a velocidade de escrita de código. Vai resolver o problema da organização como um todo? Provavelmente não, porque escrever código é só uma parte de todo o fluxo, de todo o processo de trabalho. E às vezes, pode ser algo que está demorando um pouco mais, mas na verdade escreve-se muito código porque as tarefas não são bem refinadas, ou porque existem mudanças muito frequentes, ou porque a regra de negócio muda instantaneamente, toda hora. Não sei, eu já vivi uma situação que isso acontecia, né? Muitas mudanças de regra. E acaba atrasando o produto final, atrasando o projeto final, porque as próprias mudanças, né? Mas enfim, aí é que está o ponto, né? É super importante metrificar, mapear essas tarefas, esses tipos de trabalho. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você também sente como se você fosse explodir quando você está tentando falar alguma coisa? Eu sinto isso o tempo inteiro. Eu preciso falar isso com a minha terapeuta. Enfim, então, uma das coisas que eles vão aprender, né, dentro do processo é que eles precisam fazer com que as unidades de trabalho sejam bem definidas e sejam divididas.
Porque quanto menor é a unidade de trabalho, mais rápido ela é processada e mais consistente ela vai ser, né? Você vai aumentando os lotes para que eles sejam grandes, mas divididos em pequenas tarefas. E aí a chance de retrabalho se torna muito melhor. Isso é uma coisa que a gente vai ver até no livro Programador Pragmático, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler ele, mas em algum ponto ele vai falar sobre mudanças fáceis, né? Sobre você construir o seu programa de forma que ele seja fácil de ser modificado. E aí a vantagem disso é que se no futuro houver necessidade de mudança de regra ou qualquer coisa do gênero, você vai lá e consegue modificar facilmente e aí, pimba, moleza, né? Mas enfim, eles descobrem então que essas tarefas menores são mais fáceis, elas têm menos retrabalho e eles conseguem fazer deploys constantes, diários, eles conseguem fazer inúmeros deploys num único dia, enfim, eles acabam sendo muito beneficiados por essa forma de se trabalhar, né? Os impactos de severidade alta, tipo problema com o sistema falhando e o caralho, acaba diminuindo, né? E, enfim, né? A novelinha é bem facinha de ler, bem simples, né? Não tem muito segredo, é super acessível e todas as ideias estão consolidadas bem no finalzinho do livro. Ali eles vão explicando, tipo, o que é unidade de trabalho, os tipos de trabalho dentro de uma organização. Eles vão falando dos mitos do DevOps ali, enfim. É algo super simples, né? E a história em si ela tem uma estrutura cíclica. Eles vão identificar um problema, eles testam uma solução, eles descobrem que o problema é muito pior do que eles imaginavam, eles ficam tristes, eles pensam em desistir, eles falam, porra, mas tudo que eu acreditava estava errado. E aí, sim, estava errado. Mas aí eles vão lá e falam com o guru, aí o guru explica qual que é a melhor forma de seguir ele em frente. E aí o Bill, ele, enfim, vai descobrindo ali como resolver os problemas do dia a dia. Fica meio óbvio. E tá tudo bem, não é pra ser um conte de Monte Cristo ali pra você ler, né? Os Miseráveis, enfim, é uma coisa bem acessível. E vale a pena ler? Sim, vale a pena ler, tem várias lições legais, né? Como eu tentei colocar aqui. E provavelmente teve coisas que eu nem prestei muita atenção e provavelmente você vai absorver durante a sua leitura, né? Eu acho que é sempre importante modificar os tipos de textos lidos, né? Não precisa ser só ler coisa técnica, não, cara. E é isso. Você já leu esse livro? Se você já leu, fala aqui nos comentários. Conta pra mim o que você pensa sobre esse livro. E se você acha que ler livro é perda de tempo, que você prefere botar IA pra processar, fala pra mim também. Conta pra mim qual que é o seu processo. Fala aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. É isto. Tchau.